Pouco tempo para a prova de biologia? Sem estresse. Nessa análise, a gente vai direto ao ponto, naquilo que realmente importa para garantir a nota máxima. O plano é bem simples. Vamos mostrar como uma horinha de estudo focado pode sim fazer uma diferença gigantesca. E aí, bora gabaritar? A resposta para essa pergunta está toda na estratégia. Em vez de ficar tentando decorar cada detalhe, a gente vai entender a lógica por trás das questões. Prontos? Então vamos nessa! O nosso foco aqui é 100% estratégico. Vamos deixar de lado aqueles detalhes que quase nunca caem e concentrar toda a nossa energia nos conceitos que, uma vez que a gente entende, dá para resolver a maior parte da prova. Nosso roteiro para nota 10 tem 4 passos. A gente começa com o básico de ecologia, depois sobe para os níveis da vida, aí aprende a decifrar a tal da árvore da vida e, para fechar com chave de ouro, aplicamos tudo para resolver uma questão de verdade. Primeira parada é ecologia. Sabe, antes de entender um bicho ou uma planta de forma isolada, a gente precisa entender o lugar onde ele vive, como ele se vira com os vizinhos e com todo o ambiente ao redor. Ecologia, no fundo, é o estudo das conexões. Não é só como os seres vivos interagem entre si, mas também como eles dependem de coisas que não são vivas, tipo o clima, a água, o solo. É a grande teia da vida. Agora, um conceito muito legal é o de nicho ecológico. Pensa nele como se fosse a profissão de um organismo no ecossistema. E a grande sacada é que duas espécies diferentes não podem ter exatamente a mesma profissão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso cria competição, que é um dos grandes motores da evolução. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Os buritis não estão ali só de enfeite, eles têm uma função. Eles dão comida e casa para um monte de bicho, ajudando a manter tudo funcionando. Esse é o nicho deles em ação. Legal. Agora vamos dar um passo para trás para ver o cenário completo. A vida se organiza em diferentes escalas, sabe? Do bem pequeno ao gigante. Entender essa hierarquia é chave. A organização da vida segue uma lógica. É quase uma escadinha. Começa com o indivíduo, que é um organismo. Vários organismos da mesma espécie, temos uma população. Várias populações vivendo juntas, uma comunidade. A comunidade mais o ambiente, um ecossistema. E todos os ecossistemas do planeta, a biosfera. Essa imagem aqui mostra direitinho como um nível se encaixa no outro. É como se fossem aquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra, desde um único ser até o planeta inteiro. Então, o ponto mais importante é este. Um ecossistema é a soma das partes vivas, os fatores bióticos, e das partes não vivas, os abióticos, como a luz do sol, a água e as pedras. É a dança entre esses dois lados que define todo o sistema. Certo, agora vamos mudar um pouco o foco. A gente vai aprender a ler árvores filogenéticas. Parece um bicho de 7 cabeças, mas vamos encarar como um quebra-cabeça que conta a história da evolução. Exato, é uma hipótese. É a melhor explicação que a ciência tem hoje, com base em todas as evidências que a gente já encontrou sobre como as espécies são parentes umas das outras. A estrutura é bem simples, na verdade. Lá nas pontinhas dos galhos, a gente tem as espécies de hoje. E onde 2 galhos se encontram, naquele nó ali viveu um ancestral comum, o ponto onde 2 novas linhagens começaram. Para ler qualquer árvore dessas, é só lembrar de algumas dicas. Galhos que se separam lá em cima são tipo primos mais próximos. E cada bifurcação dessas representa o surgimento de uma novidade, uma característica nova que deu origem a um grupo diferente. Ok. Chega de teoria, né? Hora de colocar a mão na massa. Vamos pegar todo esse conhecimento e usar para resolver uma questão que poderia tranquilamente cair na prova. Tudo começa aqui com as evidências. Essa tabela é o nosso ponto de partida. O sinal de mais significa que o animal tem a característica. A falta do sinal significa que não tem. É com base nisso que a gente vai montar a nossa árvore. Certo, vamos começar a montar o quebra-cabeça. Olhando a tabela, qual é o animal mais diferentão do grupo? A lampreia. Por quê? Porque é a única que não tem mandíbula. Isso quer dizer que a mandíbula foi a primeira grande novidade que separou a lampreia de todo o resto. Pronto, nosso primeiro galho da árvore está feito. Seguindo essa lógica, qual é a próxima característica que cria uma nova divisão? Os pulmões. O robalo tem mandíbula, beleza? Mas não tem pulmões. Isso o coloca em um galho separado, longe do grupo que foi conquistar um ambiente terrestre. E agora, para fechar, é só ir adicionando o resto. Os pelos definem o grupo dos mamíferos, as penas o grupo das aves. Cada característica nova vai refinando as relações, mostrando quem é mais parente de quem, até todo mundo da nossa tabela estar no seu devido lugar. E agora, o momento da verdade.
Com a nossa árvore toda montada, a questão da prova fica bem mais fácil. A pergunta é, o que os pontos I, I e 3 estão representando ali? E a resposta correta é a letra C. Vamos conferir no nosso desenho? O ponto I, que é a divisão mais antiga ali, é o surgimento da mandíbula. O ponto I que vem depois marca a chegada dos pulmões. E o 3, lá em cima, mostra quando surgiram as garras ou unhas. Seguindo a lógica que a gente construiu, a resposta fica óbvia. Matamos a questão. E por que a gente montou a árvore desse jeito? A ciência usa um negócio chamado princípio da parcimônia. Pensa que é tipo a lei do menor esforço da evolução. A explicação que precisa do menor número de passos, de mudanças, geralmente é a mais provável de estar certa. Simples e direto ao ponto. E é isso! Desvendamos os fundamentos da ecologia e a lógica por trás da evolução. Com essas ferramentas, a prova de biologia deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira um quebra-cabeça que agora a gente sabe como resolver. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo desafio que a gente vai dominar juntos?